Estamos aqui de volta na segunda parte da live com o presidente do CNDDS, William Miyashiro, na série de lives na pista com o Bruno e Sara. O pessoal aí tá voltando, vamos aguardar aí, o William já chamou. Boa noite a todos, obrigada a todos aí que estão acompanhando, com esse convidado importante, né, que vocês estão vendo aí para a história da modalidade aqui no Brasil. Só lembrando a todos, né, que esse é um projeto meu e do Bruno, uma série de lives que a gente vai fazer toda semana. A cada encontro a gente vai chamar um ícone da dança esportiva. E para a gente dividir experiência, trocar, né, conhecer um pouco mais da história um do outro também, às vezes, né, conta uns causos que a gente não conhecia. E é isso. Verdade. Pode continuar, então. Na verdade, o William finalizou, né, a última pergunta. Ô, William, então, é verdade. Então, a gente queria saber, assim, você falou que o CNDDS tem um papel muito grande, assim, né, para o desenvolvimento da dança. O pessoal aí acompanhou e eu acho que todo mundo entendeu direitinho, né, a quantidade de trabalho, né? Imagino que deve ter um outro viés também, um trabalho mais organizacional, né? Interno ali, com a parte administrativa, igual você também comentou, com do advogado, né? Que ajudou muito vocês lá na formação do CNDDS, né? E aí a gente gostaria de saber, assim, especificamente a sua atuação, assim, né, como presidente dentro do CNDDS. Acho que você até deixou um pontinho aí, mas eu gostaria, né, que você falasse melhor aí, pessoal, especificamente a sua atuação como presidente dentro da instituição do Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão CNDDS. Então, o... basicamente é assim, o que algumas coisas eu consigo fazer, né? Algumas coisas a Carla me ajuda muito, porque na verdade quando a gente fundou o conselho, o que aconteceu foi que o pessoal assinou a papelada, né? O pessoal entrou no estatuto, entraram como fundadores e só que na hora de pegar no trabalho mesmo, quando a gente foi organizar o primeiro campeonato, praticamente Carla e eu fizemos muita coisa. A gente coordenou a maior parte do trabalho, teve muita ajuda também, mas assim, é muito diferente, uma coisa que é muito diferente, que eu vou, por exemplo, vocês organizaram um campeonato, então vocês meio que já tinham uma noção do que é que tem que ser feito, você tem que arrumar um local, você tem que contratar uma equipe de som, você tem que contratar equipe de iluminação, equipe de filmagem, você tem que preparar, definir quem vão ser os árbitros, definir uma programação, quem vocês vão convidar, se vai ter apresentação, se vai ter escolas convidadas, uma série de coisas. Então, assim, a parte de organizar o evento em si, cada pessoa faz mais ou menos do seu jeito, né? Mas tem algumas coisas que os eventos são todos parecidos. Agora, tem algumas coisas que realmente a gente tentava fazer e precisava de gente na parte de infraestrutura. Então, assim, por exemplo, nos primeiros campeonatos, quando a gente escolhia os árbitros, a gente tinha que simplesmente pegar e falar, mas quem que dá aula aí? Ah, tem a Márcia pode ser árbitra. Ah, tem a Julie, né, Julie Kimura, que é professora, grande nome do West Coast Swing no Brasil, né? Então, assim, a gente meio que pegava nomes conhecidos e alguns a gente conseguia puxar. Então, assim, às vezes a pessoa não aceitava convite. Então, assim,
em determinado momento, a gente já tinha colocado Patrick Tebaldi como diretor de arbitragem, e ele estava sempre apoiando a gente nos eventos, ele convidava as pessoas. E aí chegou um momento que deu um estalo assim no Patrick, ele falou, não, o que eu estou fazendo é muito simples, o William precisa de uma coisa melhor, o CNDDS precisa de um trabalho melhor de arbitragem, a gente precisa dar os cursos. E aí que foi esse momento que ele decidiu que ele ia conseguir uma titulação internacional. No fim, ele foi lá, fez o congresso, não conseguiu, pela prova, não conseguiu a titulação, mas todo o trabalho que ele desenvolveu depois foi uma coisa que foi dele, foi uma iniciativa do próprio Patrick. Então, porque vocês imaginam que desenvolver, mudar o sistema de arbitragem, de um sistema de colocação, primeiro, segundo, terceiro colocado, para um sistema de nota, então ele tinha que pegar todos os árbitros que já existiam e mudar todo o sistema de raciocínio dos árbitros e falar, olha, agora você vai arbitrar só musicalidade. Você consegue arbitrar só musicalidade e deixar a qualidade técnica de lado? Então a gente fazia esse tipo de prova no curso dele e a gente percebe que a nossa cabeça já estava toda programada para um determinado tipo de raciocínio durante a competição. Então, tem todo esse trabalho que teve que ser feito. Eu vou colocar outro slidezinho aqui, ó, que interessante, vocês vão ver. Então, você está dizendo assim, que a estratégia foi nomear pessoas, né, para, por exemplo, igual você falou do Patrick, nomeou ele como seria o desenvolvedor da parte de arbitragem, seria isso, né? Então, essa é das estratégias que você teve e está tendo aí dentro do CNDDS, seria isso. Então, na verdade, não existe muito essa estratégia. Como é que eu vou falar? Na verdade, na prática, isso quer dizer assim, colocar o nome da pessoa lá não significa que funciona, porque a pessoa não necessariamente vai executar o que está lá. Mas, assim, em termos práticos, eu vou falando assim, como confederação iniciando, que eu acho que quase todas as confederações passaram por esse processo. No começo, você precisa só de nomes para preencher, porque o que importa é assim, a legislação pede que você tenha um diretor de arbitragem, um diretor de departamento médico, um diretor jurídico, então tudo isso já está no estatuto lá no site bonitinho. Então, a gente tem que preencher esses nomes. Agora, quando a gente vai falar de o que tem que ser desenvolvido como trabalho, aí já é uma coisa totalmente diferente. Então, eu já tinha colocado outros nomes como diretor técnico e não aconteceram as coisas que estavam previstas. Então, a gente procurava parcerias. E aí que entra esse meu slide. Então, em termos de colaboração, o que a gente sempre buscou era isso, pessoas para conseguir colaborar com a gente o trabalho que tinha que ser feito. Então, por exemplo, entrou Mônica Maldonado, ela foi a grande responsável de levar a dança esportiva para BH, junto com a Paula Barata, né, que era a dona da escola onde ela trabalhava, acho que ainda é, né? Só que, assim, a própria Mônica, como eu vou dizer, ela se propôs esse trabalho. Ela falou assim, eu vou buscar o conhecimento lá em São Paulo ou em outros lugares para poder trazer para BH e desenvolver os casais daqui. Então, ela contou isso daí brilhantemente na entrevista semana passada, né? Mas foi ela que começou. Outros nomes que eu coloquei aqui, então, Marcos Costa, que é o Marquinhos lá do programa, né? Do programa da Xuxa. Ele que foi o Dança em Brasil. Ele que foi o idealizador do circuito brasileiro. Então, assim, quando a gente teve a primeira reunião de 2014, Marquinhos estava lá e falou assim, não, vocês não vão fazer só o Campeonato Brasileiro, a gente tem que montar um circuito, vamos fazer 3 competições. E na minha cabeça era um negócio assim, falei, cara, eu já me
sambei bastante para fazer um campeonato brasileiro, ele quer 3 competições. Mas em 2013, se eu não me engano, teve o Circuito Paulista, que também Não, foi, foi 2000, foi invenção do Marquinhos também. 2014. A Sara tá falando que foi em 2014. Foi em 2014 que ele Isso. fez. Ele chegou. Na verdade, assim, é aí que está o que eu estou falando, que é a vontade da pessoa de realizar, né? Então, o Marquinhos ele chegou para mim e falou assim: Olha, William, vamos fazer o seguinte: você faz o Campeonato Brasileiro e eu arrumo mais 2 etapas para você. Falei, perfeito. E aí ele arrumou São Caetano e Aguaí, Foi. que era uma cidade no interior que a gente nem conhecia. Inclusive, ele conseguiu uma parceria com a prefeitura, não tinha ninguém que praticava dança esportiva lá, foi tudo contato dele. Então, assim, o Marquinhos, isso daí é uma das contribuições, tá? O Marquinhos já contribuiu com várias ideias, várias coisas que estão no regulamento hoje são por causa dele, várias coisas acontecem nos eventos são por causa dele. Bom, eu tenho que colocar o de volta, né? Porque afinal o nome de vocês está aí. Então, eu coloquei sem o sobrenome, porque senão não ia caber aqui, eu não sabia se ia caber na imagem. Então, vocês contribuíram bastante com o regulamento, o sistema do ranking. Então, a base do regulamento de hoje, um trabalho assim indescritível. Eu lembro que quando a Sara começou a mandar os PowerPoints para mim, olha, eu estou propondo o regulamento dessa forma, tá bom? Aí eu tinha que ler todo o regulamento e ele não é curto, né? Então você imagina que a Sara, assim, eu fiz o primeiro regulamento, tinha umas 20 páginas e eu já sabia quanto trabalho dava. Quando a Sara falou assim, eu vou revisar, eu vou refazer, e ela de fato refez o regulamento, eu já sabia quanto trabalho tinha dado. Então você só que assim, revisar o regulamento é um negócio que teoricamente tem que ser feito todo ano. Você Sim. pega a base de tudo que foi executado, ideias novas, eu quero incluir uma competição nova, então agora o regulamento incluiu a competição de grupo, agora o regulamento incluiu a competição de same-sex, e tem que pensar tudo que vai ter, porque same-sex pode ser, o que tem que ser diferente? Mas o homem veste como homem, a mulher veste como mulher, então 2 homens vestidos como homens, ou um homem vestido como mulher, então tem que decidir todas essas coisas, além de decidir, tem que escrever e ficar de uma forma que dê para todo mundo ler depois e falar, tá vendo? Ali está escrito no regulamento que tem que ser assim. Então tem um trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho pesado. Então, assim, você cuidando de organizar as competições, ainda revisar os regulamentos, ainda formar os hábitos, e ainda preparar para competições internacionais e atender todos os eventos, é um trabalho assim que uma pessoa, obviamente, não dá para fazer. Então, a gente necessariamente precisa de pessoas colaborando. Então, na verdade, assim, eu vou colocar da seguinte forma: o que o William não é capaz de fazer tudo, ele não é capaz de, aliás, o William é capaz de poucas coisas. Então, muita coisa que a gente tem no conselho hoje tem que agradecer a contribuição de todo mundo que chega para nós e fala, olha, eu gostaria de contribuir com isso daqui, eu gostaria de contribuir com mais isso daqui. E tem de tudo, contribuições pequenas, contribuições grandes, trabalhos. Então, agora o Thiago está com um trabalho, ele quer refazer a parte técnica, como é que eu falo? Homogeneizar os treinadores, certificar os treinadores, tem todo esse trabalho. Eu falei, olha, você está animado para fazer isso, porque é um trabalho que eu não estou conseguindo fazer. Então, já começou esse trabalho, né? Ainda na parte de colaboração, a gente teve várias colaborações internacionais. Vou colocar aqui por escrito também, né? Então, a gente teve uma imensa colaboração do João Caiuela, que é do Chile. Na verdade, ele é da Espanha, mas agora estava morando no Chile. Ele já deu curso de treinadores e curso de arbitragem aqui para nós. O casal de Portugal, Armando Tinita e Alexandra Serra, que deram os cursos de arbitragem. Tem o Patrick Tebaldi, que trouxe para nós o sistema de arbitragem por notas. E aí tem mais 2 nomes que eu coloquei aí na parte de colaboração, que são o Roberto de Malta e a Olga Kubleva. Roberto de Malta é do time Diablo. Assim, o Roberto é o treinador
vamos dizer assim, é o mais alto nível técnico de treinador que a gente trouxe, a gente conseguiu trazer aqui no Brasil. E o Team Diablo como eu falo, é como se fosse uma organização. Então, eles desenvolveram todo um sistema, inclusive os novos livros da WDSF, né? Os novos livros técnicos. Aqui tem um livro dos novos. Ele basicamente ele é muito parecido com o outro livro que eu mostrei. Tem pouquíssimas fotos. Tem mais fotos do que o anterior. Mas o time Diablo que desenvolveu esse livro, então colocaram várias colunas a mais, na verdade, várias características a mais que interessam para a pessoa desenvolver, ajuda a pessoa a desenvolver a sua técnica. E ele teve aqui no Brasil, e se a gente soubesse o nível que ele era capaz de dar, a gente tinha pedido para ele dar curso de treinadores, curso de arbitragem. E a Olga que foi campeã russa, eu acho, né? Ele seria o treinador dos treinadores. Então, é assim, o time Diablo, ele tem uma estrutura parecida com uma pirâmide, né? Tem um topo lá em cima que é o David Cacciari, e depois tem a primeira linha, a segunda linha, o de Malta, ele é da segunda linha do time Diablo, ele é um dos tops lá, né? E terminando aqui, então, o terceiro nome que a gente tinha era a Olga Kubleva, que era da Rússia. Agora ela está morando nos Estados Unidos, mas ela contribuiu para a gente. Ela deu curso para os atletas, nível muito alto, porque ela é nível classe A, né? E ela também atuou nos nossos eventos como árbitra e chegou a atuar em uns eventos como chairperson também. E qual que você considera que é a importância do Brasil hoje no desenvolvimento do esporte na América Latina? O que o Brasil tem feito? Como o Brasil tem contribuído nos últimos anos? O Brasil, assim, a nível de América Latina, o máximo que a gente conseguiu fazer, assim, eu sempre tenho jogado para os atletas, né? Eu sempre falo para eles, olha, vocês querem desenvolver bem a sua dança, vocês vão para uma competição lá fora, que seja na Argentina, que seja no Uruguai, que é mais barato, mas já é outro nível a pessoa ver pessoas de nível mais alto, porque a maioria dos campeonatos aqui em volta na América Latina tem casais, em sua maioria, de nível superior aos que a gente tem aqui. Então, só deles irem lá já seria muito interessante para o próprio desenvolvimento dele. Agora, em relação à contribuição que a gente pode dar, são de duas formas. Mandar vários casais nossos para lá, que é uma coisa que é o mais fácil, que é o que a gente está tentando fazer. Agora, do outro lado, é a gente conseguir fazer eventos aqui para a América Latina. Então, o ideal para nós é ter um campeonato, sei lá, um Open internacional no Brasil. E aí convidamos o Chile, convidamos a Argentina, Equador, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Trinidad e Tobago, Colômbia, para vir para cá. Peru, tem vários países. Mas tem uma característica muito importante no Brasil, que é o seguinte: como é o maior país da América Latina, a gente tem fronteira com todos os outros países. Então, todos os atletas dos outros países já manifestaram o desejo de vir para o Brasil. William, organiza uma competição internacional lá que eu vou. Não, pode organizar que a gente vai. Eles estão malucos para vir. Vocês mesmos já viram que a galera se manifesta a vontade de vir para cá, só que assim, a maioria quer ir para o Rio de Janeiro, né? Porque o pessoal quer competir e já aproveitar fazer um turismo aqui. A gente fez aqui entre as montanhas, né? E o pessoal acabou não vindo.
Então a gente tem que reforçar o convite, organizar de novo, tem que tentar outra vez. É isso que tem que Vamos acontecer. tentar, com certeza. A gente teve, ano passado, a gente teve o FIDES, né, que foi o Festival Internacional de Dança Esportiva, em São Paulo. É, e aí conseguimos convidar alguns casais chilenos. Na verdade, foram convidados casais de toda a América Latina, mas os chilenos que vieram em peso aí. Então assim, como todos os países, todos os atletas de outros países querem vir para cá, a chance, a gente como polo é muito importante para o desenvolvimento da América Latina. Então, o que a gente precisa é conseguir os organizadores que façam essas competições internacionais. E eu coloquei aqui a outra parte que a gente tem é assim, justamente por causa do trabalho do Patrick trazendo o sistema Judging System para cá, para o Brasil, sistema por notas, a gente já comentou no outro bloco, é o único país que está usando esse sistema. Então, assim, o Patrick vai lá fora e começa a falar para as pessoas o efeito que a gente tem tido, mesmo isso que a gente comentou. Porque os próprios atletas, pelas notas, eles têm um feedback melhor. Então, os países estão ficando interessados. Esse trabalho que o Patrick está fazendo, muito provavelmente vai sair para a América Latina nos próximos anos. E tem uma coisa que foi comentado lá em cima, lá no Congresso, né? Os outros países, que nem você fala, Alemanha, Itália, os casais lá são nível top, né? Então, um casal que está iniciando não, aí já estou exagerando, mas para ter casais com nota 6, nota 8, nota 9 nesses países é muito fácil. E aí o cara que estava dando treinamento lá na Espanha para ele, acho que foi o Cacciari, né? Falou alguma coisa do tipo assim: a gente não sabe o que é uma nota 3, a gente não sabe o que é uma nota 2, porque a gente não trabalhou até esse nível. Eles fizeram todo esse trabalho de notas até o nível 6, e aí eles aplicam nas competições grandes, que é a competição Grand Slam, as maiores competições do mundo, German Open, etc. Então, assim, toda a parte de avaliar o que é uma nota 2, avaliar uma nota 3, o Patrick falou, não, essa parte aí eu vou pegar, né? E aí ele está desenvolvendo para a gente, só que na hora de aplicar aqui no Brasil, vocês viram que a gente pede para os árbitros aplicarem a nota de 5 a 9. Na verdade, foi uma ideia do próprio Patrick, né? Que ele falou assim, olha, se a gente der a nota mesmo que os casais deveriam ter perante os casais de lá de fora, não, se o William vai com a Carla competir com o Nino Languela, né? O Nino tira 9,5, 9. Que nota tiraria a Carla e o William? A nota seria abaixo de 5, né? Então assim, para não chocar muito as pessoas, a gente optou por escolher notas de 5 a 9, mas eu já falei para o Patrick, eu falei assim, o pessoal já tem que acostumar logo do começo, a tirar nota 1, nota 2, e falar, não, eu vou buscar o 10, eu vou buscar o 9, e tem uma coisa muito interessante a respeito dessa parte de notas, que é assim, às vezes, são duas coisas, né? O casal vai numa competição e está buscando ganhar, né? Tem muito casal que eu vejo, especialmente quando a gente foi falar com professores de dança de salão aqui no Brasil, vamos colocar a competição, você não quer participar de uma competição? E eles falam, não, competição não é, o social para mim é mais importante e tal, mas existe um certo, como é que eu vou falar para vocês? A gente sabe que para algumas pessoas o fato de chegar e participar de uma competição e pegar segundo lugar é um trauma. A pessoa não se contenta se ela não estiver em primeiro. Então, assim, não vou dizer que isso daí que isso daí é ruim, mas isso impede a pessoa de evoluir. Eu vou colocar como exemplo aquele caso de 2012, né? Eu fui lá com a Carla, o Bruno foi com a Bianca em Buenos Aires e o Thiago tinha ido com a Crislaine.
E eu falei para o Thiago naquela vez, eu estava fazendo broma com ele, né? Mas virei para ele e falei assim, Thiago, o negócio é o seguinte, aqui eu vou ganhar de você ainda, mas se você treinar mesmo para valer, eu espero que você chegue na final. E por incrível que pareça, naquele campeonato eu peguei 25º, o Thiago pegou 20º, acho que não eram essas colocações, mas era uma coisa assim, eu peguei uma colocação, o Thiago pegou outra, aí o Emerson pegou outra e o Bruno veio atrás. Então, assim, o que eu acho mais importante na parte de competição é a atitude do Bruno, porque ele chegou e falou, caramba, cara, eu tenho que ganhar esse campeonato. Então, quando ele pegou uma das últimas posições, e mesmo assim ele se empolgou e virou campeão nacional. Você entende a diferença de atitude da pessoa, o quanto isso é importante. Então, assim, para mim, o que eu acho importante, a pessoa tirar 1, ela tirar 2 na nota e falar assim, não, eu vou buscar o 10, isso que eu acho legal. É assim que a gente vai desenvolver. A gente está buscando pessoas que queiram se desenvolver e sejam capazes de admitir a posição que estão hoje, né? Isso eu acho bem legal. E por incrível que pareça, lá que eu me encantei, assim, verdadeiramente pela dança esportiva. Eu falei assim, meu Deus, esses caras dançam muito. Eu vi os caras, o ucraniano dançando, o Sasha e tal. Eu falei assim, eu quero dançar igual esses caras. Os caras fazendo tchá-tchá-tchá, passo dobro. E eu lá com a minha, com a minha rotina toda do livro, que a gente trabalhou muito para colocar na pista. Do bronze, do silver, do gold, tudo fechado. Mas foi uma batalha, foi bem legal. Então, Bom, William, a gente viu que você já fez, né, o CNDDS, você fez muita parceria aí, a gente deu a nossa contribuição também, Marquinhos e tal, né? E a gente queria saber quais outras parcerias que o CNDDS tem feito, né? Para aumentar mesmo o número de atletas, participantes, admiradores da dança esportiva. A gente está tentando várias parcerias em todos os níveis, né? Então, a gente busca organizadores parceiros, fornecedores parceiros, entidades parceiras, eventos parceiros. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, eu vou colocar alguns outros slides a mais. Antes disso, a primeira parceria que eu vou comentar hoje, que na verdade não é a primeira que a gente tentou, na verdade é a mais recente, que é a parceria de rock acrobático. Porque quando a gente teve os World Games lá na Polônia, né, 2017, eu consegui levar um casal de salsa, a pedido da WDSF, a gente conseguiu classificar esse casal para representar o Brasil na salsa. E além da salsa, tinha as standards, as latinas e o rock acrobático. E em 2016, a gente tinha a Confederação Internacional WRXC, World Rock and Roll Confederation. Eles fizeram uma proposta e falaram assim, olha, a gente leva um casal aí. A gente leva um casal para dar treinamento, você arruma os atletas e a gente vai desenvolver o rock acrobático aí no Brasil. E a gente fez uma parceria, a Julie Kimura foi quem organizou, ela conseguiu uma escola de boogie-woogie para fazer a parceria e trouxe o pessoal do Rio de Janeiro, acho que era o pessoal do Carlinhos, da escola do Carlinhos de Jesus, e fizeram o curso. Só que esse pessoal aí, eles fizeram um curso e depois a gente não conseguiu colocar as competições, envolver o pessoal nas atividades. Agora a gente está com outro projeto, tem uma outra parceria, vamos ver se vai dar certo. Aí não posso falar os nomes ainda, porque ainda está em negociação. Mas a gente está com esse projeto aí de trazer casal de rock acrobático novamente. Fora essa parceria, a gente está com uma parceria com a Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas. Ela foi fundada em 2001. Naquela época, a presidente era Eliana Ferreira, que até hoje ela atua
na CBDCR, e Aham. depois, em 2014, assumiu a Luciane Rodrigues. Então, agora a gente está fazendo um trabalho, tentando fazer um trabalho em conjunto, então a gente conseguiu abrir algumas vagas para atletas da CBDCR virem treinar com treinadores nossos, que a gente trouxe de fora do Brasil, e a gente está indo também para lá, levando árbitros. Então, eu tive a honra de ser convidado para alguns campeonatos dos cadeirantes. Inclusive, tem uma modalidade nova lá que eles colocaram ano passado, que é o freestyle. O freestyle seria o correspondente ao nosso showcase. Então, os casais entram, dançam uma coreografia já fechada com a própria música e tem a classificação de cada casal. Você ia perguntar, Bruno? E a gente queria que você falasse um pouco sobre a dança esportiva nas Olimpíadas, né? Que a modalidade já é reconhecida desde 97, né? Em 97 entrou no World Games como apresentação, em 2001, né, já com competição, e até hoje segue no World Games como modalidade competitiva. E como que está o desenvolvimento desse tema, lei de incentivo do governo, e se existe perspectiva de estar na grade olímpica? Como que está essa questão que todo mundo quer saber? Eu vou comentar um pouquinho da parte histórica das federações internacionais, só para a gente poder ter uma ideia melhor do que eu vou falar. Opa. Não, aqui. Em 1909, foi o primeiro campeonato mundial não oficial realizado na Europa. E aí, até as pessoas começarem a se organizar, eu vou ter que falar de duas entidades muito importantes para a dança esportiva hoje. Em 1950 foi fundado o International Council of Ballroom Dancing, que depois mudou seu nome para WDC, hoje é a World Dance Council. E uma outra entidade, que é o ICAD. O ICAD foi fundado em 1957, International Council of Amateur Dancers. Em 1990, essa entidade, o ICAD, mudou seu nome para IDSF, International Dance Sport Federation, e essa IDSF, em 2011, mudou seu nome para WDSF, World Dance Sport Federation. Então, basicamente, essas duas entidades são as que coordenam a dança esportiva no mundo. Na verdade, assim, a WDSF coordena a dança esportiva, que na verdade era a dança Ballroom International, a dança internacional, que mudou o nome para poder entrar para poder pleitear a vaga nas Olimpíadas. E a WDC continua como Ballroom. Na verdade, são as mesmas danças, só que a WDC não tem a característica de esporte. Mas e aí? Tem alguma diferença entre o que é a dança, o ballroom esportivo, né, a dança esportiva, e o que é ballroom sem ser esporte? Tem. Então, quando o Comitê Olímpico Internacional foi receber a WDSF para poder reconhecer o esporte como olímpico, ele pediu para adaptar algumas regras. Aqui estão as três principais regras que foram adaptadas, não são só essas, mas essas são as que são mais fáceis de entender. A primeira regra que tem é o antidoping, porque assim, acontecia muito, deixa eu colocar aqui, é até interessante isso daí, não sei para quem já assistiu esse filme aqui, ó, foi um dos primeiros filmes de ballroom que aconteceu. E tem uma cena nesse filme que o atleta está completamente bêbado e ele vai e já está armado para ele ser o campeão daquele... Nossa, eu tô dando um spoiler dos filmes aqui. Ninguém vai querer assistir? Não, o pessoal vai ter vontade de assistir ainda. Ninguém vai assistir.
enfim, uma característica da dança como esporte, então, por exemplo, na WDC é feio falar, mas teoricamente pode acontecer esse tipo de coisa, a pessoa entrar alcoolizada e participar, ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de substância. A partir do momento que você tem o antidoping, você não pode usar drogas, você não pode usar anabolizantes, você não pode usar uma série de outras coisas e no outro tipo de competição pode, ou não tem controle nenhum. Então, assim, é muito comum alguns casais não poderem, não se disporem a participar como esporte. Pode ser que seja por causa desse motivo, tá? Não necessariamente. Mas isso é uma coisa que influencia muito. Outra coisa que mudou, o sistema de arbitragem, que eu já comentei, que mudou do sistema subjetivo para o sistema objetivo, de colocação por notas. E outra coisa muito importante é o formato da competição. Então, assim, o formato da competição, até hoje, por exemplo, se vocês pegarem um campeonato de Grand Slam da WDC, né, o que vai acontecer é que quando chegar na final, você tem os 6 casais. Então, os 6 casais dançam as 5 danças na pista todos juntos. Já a WDSF ela precisou mudar essa regra, né? Então agora são 3 danças em que cada casal dança individualmente. Então tem 1 minuto e meio a 2 minutos, o casal dança sozinho na pista, o samba. Aí depois entra o próximo casal dança samba, entra o próximo casal dança samba, porque o questionamento anterior era assim: se todos os casais estão em pista ao mesmo tempo, como é que eu garanto que o árbitro estava de olho nos 6 ao mesmo tempo? É impossível fisicamente uma pessoa olhar para 2 cantos diferentes da pista ao mesmo tempo. Então não tem como assegurar que a nota 7,5, 9,5 que o árbitro deu vai valer para toda a coreografia do casal. Eventualmente ele vai avaliar um pedacinho da coreografia. Então quando eles dividiram e falaram assim, cada casal entra individualmente, agora você garante que cada árbitro olhou integralmente a coreografia do casal e pode dar a nota mais adequada. Só que, se fizesse isso com todas as danças, aconteceria uma coisa um pouco diferente, porque faz parte da dança, a dança esportiva ela veio da dança de salão, e uma das características da dança de salão é improviso, é poder se virar nos 30, né? Alguma coisa desse tipo. Dividir a pista, então, assim, a gente colocou uma vez no regulamento alguma coisa do tipo confronto, né? Porque entraram 2 casais na pista, e aí um casal passa na frente do outro e atrapalha, e o casal que está sendo bloqueado, ele tem que dar um jeito, e ele não pode parar de dançar. Então, uma característica que tem que ser avaliada é essa capacidade do casal de pegar um imprevisto e se virar, e passar por cima dessa dificuldade sem perder o ritmo, sem perder a técnica, né? Então, o que acontece é que as 2 outras danças são dançadas os 6 casais, ou 7, ou 8 casais ao mesmo tempo, e mantém essa avaliação desse quesito também. Isso acontece mais para as finais, né, William? Isso é só... Esse formato que você não... está relatando aí para gente. Só na final. É só na final, porque senão o público vai ficar muito cansativo. No Mundial que a gente foi, né? Que a gente participou em 2018, aconteceram assim as finais. A gente bem legal. Teve a oportunidade de assistir. Uma coisa que o pessoal que está assistindo aí, né, pode fazer um paralelo é com como é que é a competição olímpica de patinação no gelo, né, que vai um casal por cada vez, né, se apresentando naquela competição. Tem o solo, mas também tem o duo, né, de um menino com uma menina, que eles apresentam numa música específica, né? No caso da dança esportiva, é uma música que é sorteada na hora lá. Exatamente. Aí aqui, só para comentar, então, a gente tem ainda os 2 maiores campeonatos do mundo. O da WDC,
Eu coloquei aqui presença da WDC porque, na verdade, o Blackpool Dance Festival ele é organizado por uma outra entidade, é uma federação inglesa que organiza, mas a meta deles era ter competidores do mundo inteiro de quaisquer federações que fossem. E ele existe desde 1920 até hoje. E é um dos mais glamurosos, uma das mais glamurosas competições do mundo. E 1984 foi quando começou o German Open, que hoje, o German Open Championships, ele é coordenado, sim, esse daí já é pela WDSF, então ele já segue as regras com o sistema de arbitragem, antidoping, de todo pela regra da WDSF mesmo, o maior campeonato do mundo. Em relação às Olimpíadas, então, o que eu tinha para falar era essa parte das regras. A gente teve que adaptar todas as regras das competições nossas para poder se enquadrar. Em relação à perspectiva, a gente tem duas coisas aí. A gente já tem os World Games, são as competições de esportes reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional, mas que ainda estão esperando na fila para entrar na grade. A gente tem outras competições, então eu tenho que comentar aqui com vocês uma parceria que a gente tem aqui com o Comitê Brasileiro do Esporte Master, que é o CBEM, foi fundado em 2009, que o presidente é o Sérgio Brasil, o alemão. E eles estão organizando os Masters Games, que é como se fosse uma Olimpíada para pessoas da categoria sênior e acima. Então, a pessoa era praticante, já ganhava campeonatos no nível adulto, mas aí o pessoal, quando se aposenta, né, vamos dizer assim, o pessoal se aposenta dos campeonatos, é muito difícil para a pessoa. Poxa, eu fiz isso aí 10 anos da minha vida, 15 anos da minha vida, 30 anos da minha vida, e aí eu vou largar tudo. Então, a pessoa que já é competitiva, ela continua com aquela gana, ela quer competir. Então, eles precisam dessas competições para o pessoal, só que não pode ser com os adultos, né? Senão ele ficaria muito covarde. Seria muito desigual a competição. E aí tem os Master Games, a gente está com essa parceria, era para ser realizado agora em setembro, 4 a 13 de setembro de 2020, mas foi adiado. Isso aí eles pediram para falar que foi adiado. Tem muita gente pedindo para informar a nova data, eles ainda estão trabalhando, porque na verdade, assim, né, você sabe que com essa história da pandemia não está dando para definir data nenhuma, então vai ter que primeiro passar esse período para depois eles definirem as novas datas. Eu coloquei ainda aqui uma postagem do próprio site deles, então vai ter informações, né, no próprio site deles, que é riomaster2020.com. Agora, em relação à perspectiva mesmo, né, o que está planejado, quando que vai entrar estándares e latinos. O que a gente conseguiu até agora, por trabalho da WDSF, eles foram falar lá com o Comitê Olímpico Internacional e eles conseguiram, provisoriamente, a inclusão do breaking nas Olimpíadas de Paris em 2024. Isso é uma ação que está, como que eu vou dizer assim, ela está provisória, mas quase confirmada, quase confirmada. O COB e a própria WDSF, eles pediram encarecidamente, falaram, olha assim, você não diz que está confirmado, porque ainda vai ter uma reunião, teoricamente ela seria agora em dezembro de 2020, onde o Comitê Olímpico se reuniria depois das Olimpíadas do Japão. Então, terminadas as Olimpíadas, eles iam fazer essa reunião e falar assim, e aí, vamos confirmar? Então, tá para confirmar o breaking, o skating, a escalada, né? E mais alguns esportes aí.
Só que com a pandemia foi adiado a Olimpíada do Japão para 2021, então não sei mais, a gente não sabe mais se essa reunião vai ter em dezembro de 2020 ou se vai ser em outro, ou se ela vai ser adiada também. Mas enfim, quando for confirmado, aí se for confirmado, aí em 2024 o CNDDS vai ter que se movimentar para conseguir Sim. enviar 2 b-boys, 2 b-girls para as Olimpíadas. Aí a pergunta que ficou no ar foi alguma coisa do tipo assim, isso foi o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, que perguntou para a gente, mas por que se a WDSF, o forte inicialmente deles era standard ou era latino, por que eles incluíram o breaking nas Olimpíadas de Paris? Uhum. E aí foi uma negociação que teve entre os comitês olímpicos e o organizador das Olimpíadas da França, né? Porque na França o breaking é uma dança forte, enquanto standard e latino não é tão forte. Então, assim, podemos escolher uma outra dança que não seja standard ou latino para poder sediar aqui. A gente tem o breaking muito forte aqui. Então, pelo menos foi isso que o pessoal da WDSF me passou. O Comitê da França aceitou o breaking por causa disso. Aham. E a pergunta seguinte foi assim, beleza, então quando que a gente vai conseguir botar o standard e o latino? E aí a resposta foi parecida. Eles falaram assim, olha, a situação é assim, se a gente tiver um campeonato, ou a gente tiver uma Olimpíada num país em que a gente possa propor para eles, olha, a gente pode incluir standard e latino, e sei lá, vamos chutar, por exemplo, se for na Alemanha ou se for na Itália, tinha a Olimpíada, acho que Roma estava cotada como candidata para alguma Olimpíada próxima, né? Então, se acontecer de a Itália sediar uma Olimpíada, muito provavelmente eles têm campeões lá, a chance deles aprovarem como esporte olímpico é grande. Inclusive, a própria WDSF colocou alguma coisa do tipo assim: pode ser que nessa Olimpíada entre o breaking e na outra Olimpíada, em 2028, seja outra dança, não necessariamente o breaking. Pode ser que seja o breaking mais uma, não sei. Eu estou colocando aqui, mas tudo que eu estou colocando aqui como é que eu vou falar? É apenas coisas que foram passadas, mas não oficialmente. Então, Uhum. assim, toma cuidado com o que a gente divulga aqui, porque não necessariamente é isso que vai acontecer. Mas, por hora, pré-confirmado o break nas Olimpíadas e tem perspectivas para estándares latinos e outras danças, como rock acrobático, como salsa e outras danças que são praticadas no âmbito da WDSF. Estamos esperando ansiosamente para que tudo isso realmente aconteça. Com certeza. Então, eu queria agora que você concluísse, né, finalizasse, sei lá, alguma coisa aí para o pessoal que está assistindo a live. Concluísse a sua fala, por favor. Então, como mensagem final, aqui já representando o Conselho Nacional, né? A gente está trabalhando muito forte para tentar desenvolver, a gente está conseguindo, a gente continua atrás de novas parcerias. Então, o que eu gostaria muito, assim, do pessoal que está assistindo, o pessoal que vai vier assistir essa live depois, nós estamos em busca de parceria. Se vocês têm um projeto legal de evento, um projeto envolvendo arbitragem, um projeto envolvendo técnico ou workshops, essas coisas, a gente está aberto para sugestões e gente que ajude a gente a pegar a mão na massa, porque isso eu converso muito com a Carla e o Patrick. Agora a Maricélia Beltrão está como secretária-geral. Então, nós quatro estamos correndo muito atrás de parceiros em todas as áreas que a gente precisa aqui para desenvolver o nosso esporte. É isso aí. É isso aí. Obrigado, William. Muito bom. Muito obrigado, William. Queria agradecer muito, né, você ter topado. E agradecer também a sua contribuição
né, na história da dança esportiva aqui no Brasil e a sua contribuição na nossa história também como atleta e treinador, tá? Pessoal, então a gente já tem na próxima semana o nosso próximo convidado, que vai ser o Joan Cayuela. Então, todos já estudem aí uma semana para estudar espanhol. Inclusive eu e o Bruno, Verdade. porque ele não fala português, eu vou tentar falar aqui um portunhol com ele. Verdade. E aí a gente espera todos aqui, então, na próxima sexta, às 20 horas, nesse nosso projeto Na Pista com Bruno e Sara. Queria agradecer mais uma vez o Savassi Point Auditório, que é o nosso parceiro. A gente também está tentando parcerias aqui, com uma infraestrutura excelente para, né, fazer lives nesse momento, né, que a gente está, né, todo mundo precisando. Ficar em casa, né? Tem que ficar em casa. E aí aqui, na verdade, é um auditório, né, uma sala, né, grande com umas 40 cadeiras. Então tem retroprojetor, ar-condicionado, frigobar, banheiro, acústica excelente. E fica no coração da Savassi. Então, né, de fácil acesso. Então, entre em contato com o Savassi Point Auditório. Ok? Mais alguma coisa? Isso, a gente queria lançar aqui também, né, importante, quase que eu esqueço, muito importante. O Dance Sport Competition Web, né, já está na nossa página, no nosso perfil do Instagram, do Dance Sport Minas Show, né? Quem, por favor, for praticante, amante, e vocês que já estão assistindo a nossa live aqui no Bruno e Sara Dance Sport Brasil, acompanhar no Dance Sport Minas Show nosso novo trabalho aí, né? Uma competição online para vocês. Então, acompanha lá, busca as informações, tem um regulamento, né? O William falou sobre regulamento para vocês hoje, foi bem claro. Aí a gente teve que criar o regulamento de uma competição online. Criar um regulamento que funcione, né? Numa competição online. É uma competição assim, toda voltada para esse momento que a gente está passando agora, de ficar em casa. Então, a competição ela é solo, né? Ela tem uma divisão por idade. E também a gente vai ter a divisão por categoria, só que a gente não conseguiu colocar muitas categorias, né? Uma coisa mais enxuta, mais pequenininha, para a gente conseguir fazer um desenvolvimento bem legal aí através da nossa página lá no Instagram do Dance Sport Minas Show. Todos convidados, por favor. Quem não participar dançando vai poder participar assistindo, né? Os likes na primeira fase vão valer para passar para finais. Então, participem vendo os vídeos e curtindo os vídeos que vocês mais gostarem. E a final vai ser direta por live no Instagram. Então, de alguma maneira, todo mundo vai poder participar. Isso. Ok? Muito obrigado, William. Obrigado, William. Muito obrigado mesmo. Parabéns vocês pelo trabalho e estamos esperando as parcerias aí. Com certeza. Que venham muitas. E muito obrigado a vocês que estavam aqui seguindo a gente, ficaram até o final. Vocês são muito guerreiros, muito obrigado mesmo. E foi sensacional, incrível. A gente vai deixar para vocês, né, essa live todinha lá, para vocês acompanharem. No IGTV. No IGTV, indicarem para os colegas que não puderam assistir. Então, pode mandar lá no WhatsApp também, indicando essa live que foi sensacional. E vamos aguardar as próximas. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, galera. Um abraço. Valeu.